Olá, povo de Deus, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, 19 de novembro de 2020. Santos, Roque, Afonso e João, presbíteros e mártires. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 5, de 1 a 10 e Lucas 19, 41, 44. O capítulo 5 de Apocalipse forma uma unidade com o capítulo 4 que vimos ontem. Trata-se de uma liturgia celeste cercada de muitos símbolos e que hoje introduz a figura do Cordeiro. Para todo o livro do Apocalipse, o Cordeiro é de uma centralidade única, pois tudo gira em torno dele e é a vitória dele que dá esperança e rumo para as comunidades. O livro que aparece hoje contém os decretos divinos referentes aos acontecimentos dos últimos tempos. Está com 7 selos que serão deslacrados na sequência dos capítulos de 6 a 9, um por um. O leão de Judá, que achou meio de abrir o livro, rompendo os selos, tem uma equivalência com o cordeiro, que tem 7 chifres e 7 olhos. Como comenta a Bíblia de Jerusalém, o Messias, leão vencedor, se tornou o cordeiro sofredor, mas vitorioso. O título de cordeiro é recorrente no Apocalipse por mais de 30 vezes. É aquele que foi imolado para a salvação do povo eleito. Traz as marcas de seu suplício, mas está de pé, triunfante, vencedor da morte. E por essa razão, associado a Deus como Senhor de toda a humanidade. Apocalipse é uma mensagem de esperança para os cristãos que veem crescer a perseguição e o martírio no final do primeiro século, sobretudo no império de Domiciano. A igreja foi regada pelo sangue dos mártires, germinando árvores de salvação com abundantes frutos em toda a sua história. Como dizia nosso querido e já saudoso pastor Pedro Casaldáliga, uma igreja que se esquece de seus mártires não merece ser chamada de igreja do mártir Jesus. Hoje fazemos memória em nossa liturgia dos mártires jesuítas, um paraguaio e 2 espanhóis, Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e Juan de Castilho. 3 grãos de trigo que, caindo em terras latino-americanas, continuam dando espigas de mística e espiritualidade para as nossas comunidades. Lucas 19, 41, 44. Lendo atentamente o Evangelho segundo Lucas, constatamos que há uma teologia do caminho, onde Jesus aparece sempre subindo a Jerusalém, como vemos desde o começo da narrativa de Lucas, que diz: Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Quando estava bem perto dela, Jesus a viu e chorou, lamentando a recusa que Jerusalém tinha feito à paz messiânica que ele quis dar a ela. Jesus também lamenta a cegueira de Jerusalém e fala sobre a destruição da cidade. Na história vemos Jerusalém sendo destruída pelo menos 3 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, capturada, recapturada outras 44 vezes. A parte mais antiga da cidade foi estabelecida no 4º milênio antes de Cristo. A primeira destruição ocorreu na 3ª deportação pelos babilônios no ano 586 a.C., pelos exércitos da Babilônia, comandados pelo rei Nabucodonosor. Depois, com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande ampliara e embelezara, tornando portentoso, foram destruídos. E o resto da cidade voltou a ficar em ruínas.
A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Ainda em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica liderada por Simão. Esta foi a última destruição que colocou um fim de vez em alguma tentativa de reerguer o templo. Até a data atual, o templo de Jerusalém não foi ainda reerguido. Resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como Muro das Lamentações. Como nos diz o exegeta jesuíta Jaldemiro Vitório, o pranto de Jesus sobre Jerusalém expressava sua frustração diante de um povo fechado à sua pregação e que relutava em converter-se diante de seus apelos. Embora Jesus tenha sido enviado pelo Pai como mensageiro de paz, tornou-se vítima do ódio e da perseguição dos destinatários de sua missão. Ele tinha à sua frente pessoas cegadas por um esquema mental tão rígido, a ponto de não abrirem espaço para a novidade do reino que lhes era anunciado. Pensavam ter encontrado Deus, mas se recusavam a acolhê-lo na pessoa de seu enviado. Temos ainda o comentário da Bíblia Pastoral que diz: a cidade santa de Jerusalém não sabe qual é o caminho da verdadeira paz. Os olhos dela estão tapados. Ela se tornou o centro da exploração e opressão do povo, enveredando por um caminho que é o avesso do caminho da paz. O anúncio de sua destruição é devido à rejeição àquele que poderia lhe dar a paz verdadeira, apontando caminhos de reestruturação, vencendo as injustiças e reassumindo os compromissos da aliança. Seguramente Jesus teria muito a chorar ainda hoje por Jerusalém, que continua sendo foco de disputa e divisão entre judeus e palestinos, que reivindicam como capital de seus povos. A intromissão dos Estados Unidos, desde a criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, é também um ponto de conflito. A maioria dos países mantém as embaixadas em Tel Aviv, com o fim de evitar tomar posições sobre a questão da posse da cidade. Mais recentemente, os Estados Unidos transferiram sua embaixada de Tel Aviv, capital financeira de Israel, para Jerusalém, colocando mais fogo na velha disputa. O atual governo brasileiro já ameaçou fazer o mesmo, mas ainda não concretizou sua infeliz intenção. Jesus chorou ontem, choraria hoje, pois não somente Jerusalém, mas a recusa à sua proposta de paz continua, sobretudo pelos grandes das nações mais fortes do planeta. Como diz o Papa Francisco, a paz social é laboriosa, artesanal. Seria mais fácil conter as liberdades e as diferenças com um pouco de astúcia e algumas compensações. Mas esta paz seria superficial e frágil, não o fruto de uma cultura do encontro que a sustente. Integrar as realidades diferentes é muito mais difícil e lento, embora seja a garantia de uma paz real e sólida. Isto não se consegue agrupando só os puros, porque até mesmo as pessoas que possam ser criticadas pelos seus erros têm algo a oferecer que não se deve perder. Nem consiste numa paz que surja acalmando as reivindicações sociais ou impedindo-as de criar confusão, pois não é um consenso de escritório,
nenhuma paz efêmera para uma feliz minoria. O que conta é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças. Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Ensinemo-nos-lhes a boa batalha do encontro. Um beijo no seu coração.